Como de costume, a gente começa falando dos principais tópicos da semana anterior. E o que a gente teve na semana anterior foi o cessar-fogo entre Israel e Irã, que começava a impactar bastante os preços do barril de petróleo. Com esse cessar-fogo, os preços diminuíram consideravelmente no início da semana passada. Esses aumentos já estavam começando a gerar algum ruído nas expectativas de inflação global. A gente teve também a divulgação do principal índice de inflação dos Estados Unidos, o índice de preço ao consumidor, que veio em linha com as expectativas de aumento de 0,1% no mês, e o núcleo da inflação, que acaba sendo um pouco mais relevante porque exclui alguns setores um pouco mais voláteis, teve um aumento de 0,2%, aí ligeiramente acima do esperado. A gente teve aqui no Brasil a divulgação do IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial do mês, que mostrou uma aceleração em 0,26%, puxado principalmente por habitação e aumento de energia elétrica. Tivemos também por aqui a divulgação da ata do Copom, que ratificou essa elevação de Selic de 15% por um período um pouco mais prolongado de tempo, então possivelmente os cortes só virão no início de 2026. Agora falando do cenário internacional para essa semana, a gente tem na terça-feira a divulgação do índice de preços ao consumidor na zona do euro, que deve vir com uma inflação muito próxima de zero, que é o que se tem de expectativa no decorrer da inflação da Europa como um todo, que é uma inflação convergindo para o centro da meta dos 2%, ensejando ainda mais o processo de cortes de juros que eles estão vivendo por lá. Nos Estados Unidos, uma semana um pouco mais curta, porque a gente tem um feriado de independência dos Estados Unidos no dia 4 de julho, e de dado mais importante, a gente tem o payroll, que vai ser divulgado na quinta-feira e deve mostrar uma estabilidade na taxa de desemprego em 4,2%. A atividade, a expectativa sobre o mercado de trabalho, ele é crucial para o Federal Reserve, o Banco Central americano, definir as taxas de juros. Na quinta-feira, já aí pós-meio-dia, o mercado começa a ficar fechado, então a gente deve ter uma semana um pouco mais fraca em volumes de negócios. Na quinta-feira, a partir da tarde, os mercados já começam a fechar e a gente deve ter um volume financeiro um pouco mais baixo nessa semana, tanto lá fora, isso refletindo aqui no Brasil também. Aí falando um pouquinho da parte de Brasil, fora do ambiente de divulgação de dados econômicos, a gente ainda tem o desenrolar da questão do aumento do IOF, que foi barrado na semana passada pelo Congresso e que possivelmente nessa semana o governo deve recorrer ao STF. O mercado aí segue aguardando as medidas que serão tomadas para a questão do equilíbrio fiscal e o desenrolar desse embate jurídico